boas-vindas a todos aqueles que estão podendo participar dessa palestra interativa. Eu vou deixar mais espaço para que a gente possa conversar com aquelas pessoas que estão nos seguindo nesse trabalho de pesquisa em relação àquelas dificuldades e obstáculos mais correntes da vida profissional que todos nós encontramos, podemos chamar de dores, angústias, dificuldades, obstáculos. Ao longo dessa nossa conversa, vamos falando do que nós temos em frente. A ideia é, eu agradeço a presença já daqueles que estão podendo entrar. O tema, o assunto que nós vamos tratar nessa live vai ser o título de Próximos Passos para alcançar os meus e os teus, né? Os nossos objetivos de caráter profissional. Então, eu estou pensando assim, não como atividades estanques, uma live aqui ou outra, mas que haja uma continuidade e que se possa, através dessa pequena iniciativa, haja uma participação grande de pessoas que estão interessadas em processos de desenvolvimento profissional e pessoal que vai culminar no plano de desenvolvimento pessoal, individual, pessoal e profissional. Essa é a ideia de que nós vamos aos poucos, como qualquer atividade humana, né, que vai sensibilizando uns e outros, e tenho certeza que aos poucos, vamos conseguindo montar ou desenvolver aquilo que os estudiosos chamam de comunidades de prática. Essas comunidades de prática são aquelas que compartilham conhecimentos. E é normal que em toda a comunidade de prática tenha um núcleo um pouco mais denso, de pessoas mais interessadas e depois pessoas que aos poucos vão se simpatizando e trocando também ideias e trazendo perguntas, dores, percepções que tem do ambiente profissional à nossa volta. Então isso é bastante interessante, essa troca de impressões. Como essa live ela vai ser hoje um pouquinho mais longa, acho que uns 45 minutos, programar aí mais ou menos até as 8h45. Eu vou deixar os 15 minutos finais, se de fato houver assim um aquecimento bom, que a gente possa trazer observações, dificuldades, coisas que nos parecem interessantes trazer para o grupo de pessoas que estiverem ainda na nossa live de hoje. Então, os próximos passos para alcançar seus objetivos profissionais. Eu me apresento, porque isso também já fica gravado aqui na live. Eu sou Paulo Sertec e eu ajudo profissionais de várias áreas, não digo que seja em todas as áreas, mas como eu já tenho um percurso na área de engenharia, administração de empresas, na área de educação, seja de educação tecnológica, educação formal em graduação superior, pós-graduação, mestrado e doutorado. Então eu lecionei em todos esses campos e também tenho uma vasta experiência de desenvolvimento de competências de direção, de gerenciais e competências para a implantação de programas mais robustos em empresas como o sistema Toyota de produção, em que o meu expertise é trabalhar aquelas soft skills, aquelas competências que são básicas ou fundamentais para o aprimoramento tecnológico, e nós sabemos que a base de cultura organizacional das qualidades pessoais são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer aperfeiçoamento de excelência profissional. Então, ajudo profissionais a identificarem as suas forças e fraquezas pessoais e identificar também oportunidades e obstáculos e ameaças
para que possam conseguir atingir os seus objetivos profissionais, metas, em 3 meses. Por que eu digo 3 meses? Porque os programas de capacitação e desenvolvimento que eu costumo fazer tratam do desenvolvimento online, em sequência, de forma contínua, de competências chaves que provocam realmente esse ponto de virada profissional. Há uma experiência muito vasta nesse sentido da transformação, e esse prazo de 3 meses é porque a gente incute nas pessoas, anima, estimula o desenvolvimento de competências essenciais. As competências da mudança, vamos dizer, da metanoia, do clique, de dar a volta, esse ponto de virada profissional. Então, nós temos aqui um trabalho importante. Eu não pretendo um trabalho pontual. Essas lives, as trocas de experiências e a constituição de uma comunidade de prática, ela pode levar a muitas iniciativas em que possa, se a audiência vai se consolidando e as trocas de experiências, nós podemos convidar e também chamar pessoas que possam contribuir para esse trabalho que estamos aí começando. Nessa live eu vou procurar dirigir para uma situação que eu acabei identificando nesse nosso percurso. Eu gostaria também de avisar para vocês, se vocês quiserem colocar aí alguma pergunta, eu estou interrompendo porque eu gostaria de nós podermos realmente trocar impressões e ideias e observações sobre como vocês estão vendo as questões profissionais. Eu detetei, eu estou já nesse trabalho dessas lives e também de uma pesquisa mais profunda, praticamente são 4 meses de trabalho mais intenso, mais agudo de pesquisas. E eu usei uma metodologia que me pareceu interessante, primeiro identificar aquelas lacunas, dores, obstáculos, insuficiências que provocam angústias na vida profissional. Por exemplo, e também no trabalho que eu faço de mentoria, o levantamento de problemas, por exemplo, a pressão no trabalho, a falta de recursos, chefias que decidem coisas, passam para baixo, cumprimento de tarefas impossíveis de se atingir os resultados. Então, uma pressão enorme sobre as pessoas, gerentes ou diretores, para obter esses resultados, onde não há nem recursos de equipe, nem equipamentos, nem o provisionamento adequado de recursos. Nós temos todo tipo de problemas que acabam gerando as dificuldades do estresse permanente, da falta de equipe, aí depois a dor mais forte que encontrei até agora, salvo a questão do desemprego, né? A dor que eu tenho visto mais forte são 2 intensidades de dores que estão ocorrendo com muita frequência nos profissionais que eu tenho encontrado e tenho feito as minhas mentorias. 2 problemas. Pessoas extremamente bem qualificadas, com um curso superior, com algum mestrado, com MBA. E nós temos também, junto com essa pressão, que é uma pressão psicológica, uma pessoa qualificada, mal remunerada. A angústia da situação de ter passado. Bom, vocês podem contar quantos anos de estudos, aperfeiçoamento, e cada vez vai se intensificando a necessidade de aperfeiçoamento e atualização, devido à transformação. A intensidade das mudanças que estão ocorrendo é de tal ordem, de tal grandeza, que a pessoa tem que encontrar espaços de capacitação, de desenvolvimento. Quantas pessoas, alunos meus, estão estudando à noite nos cursos de pós-graduação? Então, nós vemos aqui o problema de a necessidade dos conhecimentos, a necessidade de maiores salários, a má remuneração e pressão sobre as pessoas. Então, pressão nas metas organizativas e metas de resultados, de entregas de trabalho, juntamente com uma má remuneração.
Me lembro, agora está me vindo à cabeça, uma implantação que inclusive acabou gerando a minha dissertação de mestrado, foi sobre a importância do desenvolvimento da cultura organizacional, mas uma empresa que estava com transformações absolutamente fortes na linha de digitalização e introdução de sistemas de informação e pessoas que já estavam muito tempo, que passaram do ótimo, da melhor empresa, era uma empresa de cálculo estrutural, não digo de que lugar, porque eu já transitei por muitas cidades nesse país. Então, pessoas que passaram do excelente, do melhor, para o descartável. Por quê? Pela dificuldade de atingir a curva de aprendizagem, pelas as novas formas de transformação, exige muito tempo, desgaste da nossa parte. Isso ocorre mais ou menos em todos os campos. A curva de aprendizagem produz muitas dores, porque você não transita tão facilmente para atingir os resultados, é cobrado permanentemente pelos resultados, e aí você tem uma pessoa estressada. Então, para aquelas pessoas que estão entrando agora, eu sou Paulo Sertec, eu trabalho no desenvolvimento, ajudo as pessoas a identificarem forças e fraquezas, oportunidades e ameaças na sua atividade profissional, e a partir desse conhecimento e aprofundamentos com algumas técnicas e instrumentos que eu tenho, nós passamos para a questão do desenvolvimento, de saber lidar com essas inconsistências da nossa própria atividade profissional, para poder atingir essas metas profissionais, objetivos profissionais em pelo menos 3 meses. Eu queria já dizer para todos, se pudesse transmitir aos amigos, à própria rede, porque essa conferência, né, essa live, esse bate-papo vai ficar gravado, também as pessoas podem entrar aqui no Instagram, depois, né, já hoje mesmo vai estar aí no Reels, né, com essa live. E eu estou prometendo para todos aqueles que se inscreverem no link que eu deixei na bio, um e-book que eu prometi hoje, já o pessoal está recebendo, já coloquei desde hoje de manhã, sobre a questão da minha pesquisa, sobre como encarar um e-book sobre a questão de estratégias, sobre como se conseguir na própria empresa e também em outras empresas uma melhor remuneração se você sente essa angústia de ser bem qualificado, de ter experiência e, no entanto, na empresa onde está, porque as tuas necessidades, passou o tempo, os teus filhos estão fazendo o colegial ou você tem mais cursos que fazer, a tua remuneração não é suficiente para você estar up to date, estar atualizado. E quais são as estratégias, tanto dentro da empresa como para uma transição de carreira ou iniciar um trabalho como empreendedor ou um freelancer que aparelha a sua vida com outras fontes de receita que hoje também pode ser muito necessário para todos nós. Então esse e-book e também essa live que estou apresentando, eu já preparei um e-book sobre próximos passos para alcançar seus objetivos profissionais. E aqui eu coloco as diretrizes, as linhas mestras de como deve ser o desenvolvimento continuado. Nós não podemos parar. E, portanto, a existência de uma comunidade de prática, a existência de troca de impressões e informações é importante, especialmente para aqueles que já têm qualificação, estão sentindo a pressão, dificuldade de trabalhar em empresas que tenham essa preocupação de gestão de pessoas, do cuidado das pessoas. Então nós ainda estamos no ABC dessa transformação. Recapitulando, então, eu ofereço esses 2 e-books, é preciso entrar, fazer o acesso eu já respondo quem está perguntando, um acesso num grupo, para poder receber, porque eu vou fazendo esses e-books e também
as ajudas, eu estou tendo uma base de dados, de informações muito grande, que pode ser de ajuda para muitíssima gente. A pergunta é o Bruno, né? Ele diz, Paulo, como gerente, o que posso fazer na prática para melhorar a qualidade de vida dos colaboradores com poucos recursos? Uma boa pergunta, viu, Bruno? Eu diria o seguinte, uma experiência não tão larga como talvez você já tentou em outros momentos, não é? Tenta usar aquela segmentação de Pareto, isto é, a regra 880, não é? Que a maior parte dos resultados você consegue colocando em alguns pontos quentes. Então, para essa transformação de pessoas, é preciso conseguir, com aquele pouco recurso que você tem, ajustar, segmentar, para destinar aqueles pontos quentes. Até sugiro para você, se não leu ainda, estudar a estratégia Oceano Azul, ainda que ela já tenha uns bons anos. Eu costumo utilizar o insight da estratégia Blue Ocean, né? Aquela da liderança no ponto de inflexão, do ponto de virada. Utilizar também para o treinamento e capacitação. Capacitar pessoas que podem ser ou possam ser grandes promotores, grandes pontos quentes para multiplicação de valores, de entrega. Então, nós temos aí, numa empresa, vamos dizer, de 100 pessoas, você terá aí 5 a 10 pessoas, que são as pessoas que você pode contar para esse projeto transformador da gestão da organização. Eu até sugiro o seguinte, se você quiser conversar sobre essa matéria, temos muito assunto para utilizar essa segmentação. Pode-se trabalhar com a curva ABC, pode-se trabalhar com Pareto e pode-se trabalhar também com esses pontos quentes na organização. Mas é preciso ver a empresa como um todo. Há uma outra pergunta aqui. Não. Então, tocando em frente, recapitulando insights anteriores. Eu vou dizer, então, eu fiz um percurso de vários meses de investigação sobre questão de dores, obstáculos e angústias dos profissionais. Digo, sem sombra de erro, um primeiro diagnóstico que fiz foi sobre a questão da incidência, com bastante amplidão, da falta de sentido no trabalho. A falta de significado, de sentido. A figura é mais ou menos essa. Estou com um monte de papel ou de pastas em cima de uma mesa, num mundo digitalizado, e esse trabalho rotineiro nos parece sem sentido, não me realiza, é extremamente burocrático. Bom, ainda que isso leve à questão da inteligência artificial, a automação das coisas, nós encontramos como metáfora pessoas no dia a dia com um monte de trabalho rotineiro, com falta de sentido. E isso produzindo angústia, doença, burnout, estresse profissional. E a outra dimensão de dor que eu encontrei, detetei, é essa que chamou-me muita atenção. Fiz um short para o YouTube, em menos de um dia já tinha 400 e quase 500 visualizações sobre essa questão. Trabalho mal remunerado e pessoa bem qualificada. Então, agora a questão que temos que ir apurando é quais são esses segmentos em que está ocorrendo uma comoditização, quer dizer, pessoas bem qualificadas trabalhando em áreas que não agrega, aquele trabalho desse sujeito não agrega valor, então não se pode, o valor de contribuição. Então a pessoa está no lugar errado ou as empresas estão descuidando esses talentos
que vão necessariamente sair dessas empresas porque elas não oferecem nada ou quase nada para o seu crescimento profissional. E hoje nós temos que desenvolver talentos, as empresas têm que reter talentos. Custa muito o desenvolvimento tanto do conhecimento tácito, o conhecimento provocado pela experiência, não só na empresa, mas de outras atividades que teve um sujeito, que pode agregar muito valor. Bom, há estratégias que eu estou propondo nesse e-book, então, portanto, cada um de vocês, se tiverem a fim mesmo de conhecer a fundo isso, para dar uma alavancagem na sua atividade profissional, vamos buscar esse e-book, é só se inscrever e participar. Eu estou dando uma continuidade. Não vai ter solução de continuidade essa live, o mini curso que eu vou dar aqui no dia 20, agora, quinta-feira, às 20 horas, através do YouTube, para chegar, porque eu tenho muita gente que me segue lá no YouTube. Então também vamos fazer aí um mini curso e sugiro a inscrição, é um curso gratuito, e de tal maneira que a gente possa alavancar a nossa vida profissional e contribuir nesse caminho aqui, nessa caminhada, que todos nós temos que buscar a aprendizagem continuada. Qual é a vantagem de você desenvolver uma comunidade de prática? Eu coloquei hoje uma postagem no Reels sobre umas 5 ou 7 motivações-chave. Por que participar de uma comunidade de prática? O que eu ganho com isso? O que ganham as pessoas num trabalho colaborativo? Ali vocês podem ter algumas das razões e estude um pouquinho sobre a questão das comunidades de prática. E elas podem ajudar muitíssimo a que uma somatória de esforços e trocas de experiências pode ajudar muito a transformação dessas dores em oportunidades. Depois, no meu caminho de estruturação da pesquisa, também fiz uma prospecção de quais são os desejos mais constantes e habituais de como deveria ser, qual é o ideal de empresa, dessas empresas que são marcas empregadoras, empresas melhores para trabalhar, onde há gestão de talentos, gestão de pessoas, o desenvolvimento de competências, e se faz uma gestão não só por metas e objetivos, mas também uma gestão fantástica que é por competência. Então a pessoa tem uma avaliação por resultados e metas, e distanciado disso se desenvolve as pessoas através do desenvolvimento de competência, que essa é a maneira, o como, o modo de atingir esses resultados, sem que haja um massacre das pessoas através de um trabalho que seja pouco digno, um trabalho burocrático ou com um ambiente tóxico, que eu tenho notado a toxidez desses ambientes de trabalho, em que a maior fonte de estresse, é só vocês buscarem aí na inteligência artificial, perguntem lá no Bing, no GPT, vocês vão encontrar que a maior fonte de mau humor, além da questão a falta dos recursos financeiros, que gera maior parte do estresse das pessoas dentro da empresa, é uma fonte, a outra é o líder tóxico, o líder que não tem uma qualidade transformadora. E se nós estamos nesse ambiente, nós temos que pensar, repensar como é que é a nossa atividade profissional, se ali é o lugar para ficarmos. Porque uma busca da excelência profissional, nós temos que trabalhar com gente que se preocupa com inovação, com transformação. Então, é uma cultura aberta para as pessoas e de valorização do ser humano. Bom, ficamos aqui então recapitulando esses insights anteriores, nós já tratamos disso e também dediquei um tempo para mostrar às pessoas a necessidade da interação, a necessidade de mentoria e as objeções. Há uma série de objeções, desconfianças em relação ao mentoring, mas cada um é preciso buscar as suas fontes de conhecimento e fontes de experiência. O conhecimento tácito não está nos livros. O que é o conhecimento tácito? Quer dizer, uma pessoa, digamos, que já participou de 1.550 projetos de refrigeração industrial. 1.550 empresas que ele prestou serviço, ele já aprendeu com muita cabeçada, muitos insights para resolver problemas ligados à refrigeração.
Então, logicamente, eu trabalhei numa empresa de engenharia que o expertise da empresa para se colocar nas concorrências era de um funcionário, simplesmente uma pessoa já bastante experiente na área de refrigeração e tinha lá não sei quantos mil projetos de porte. Bom, então uma coisa dessa, essas experiências estão aí. E normalmente elas estão com gente jovem, talentosa, que nós temos gente jovem, talentosa, e que encerram bastante experiência em determinadas áreas. Não em todas, mas em determinadas áreas. Por isso a necessidade do aconselhamento e capacitação. Essa identificação da dor maior faz pensar desvalorização dos profissionais qualificados, uma dor corrente em centros mais tecnológicos. Bom, vamos pensar assim, pessoas que migram, dedicaram a vida toda para... Eu não vou citar casos, porque senão a gente acaba deixando a situação nua. Mas pessoas que se formam em escolas de alto prestígio e capacitação tecnológica e, no entanto, as suas competências que são empregáveis são para o sistema financeiro. Então, nós temos aí uma diminuição do espectro de aplicação de um trabalho hercúleo para se chegar a esse desenvolvimento profissional. Então, isso é muito corrente, muito comum nos Faria Limers daqui de São Paulo, não é? A identificação dessa dor maior faz pensar quais são os próximos passos. E a ideia desses nossos colóquios, podíamos dizer, dessa troca de impressões, é que a gente dê continuidade. Esse levantamento, essas dores, quais são as tuas experiências? Então, por isso eu gostaria, se você pode trazer alguma pergunta, alguma ideia que possa ajudar, qual é? Eu colocaria já a questão ao longo da live, para você também chamar os teus amigos e pessoas conhecidas, e fica aqui também para quem vai assistir gravada essa live, qual é a dor que você vê na sua empresa? Qual é a dor maior da gerência média? Quais são as dores que estão ocorrendo em relação à harmonia de um trabalho que precisa ser competitivo, entregas, tem que haver uma atualização e capacitação, a tua equipe é pequena e você está sendo tirado do teu couro, a remuneração não está legal, ou pelo menos dizem que o bônus vai ser X, e de repente quando chega o bônus, né, aquela empresa fantástica, maravilhosa, de nome, chega lá, todo mundo te tromba, né? Porque a coisa não saiu como o esperado. E depois, como harmonizar tudo isso com a vida familiar, com o descanso, com ter um horizonte de desenvolvimento de áreas que você acaba ficando num espectro vazio. Alguma literatura, música, enfim, o cuidar da diversão, do descanso, enfim, assim a qualidade de vida. Então, sob esse título de qualidade de vida, é a grande aspiração. Eu coloquei também lá no Rios uma questão sobre essa dor, a falta de harmonia entre trabalho e vida pessoal, e isso implicando numa falta de qualidade de vida devido ao trabalho, a um trabalho que tem essa conotação estressante e levando pessoas à fadiga para poder dar conta de tudo isso. Então, essa identificação da dor maior, fica aí a pergunta para vocês, se quiserem fazer observações, qual é a maior dor, a dor que mais aparece próxima de você, e quais seriam os passos, porque eu estou trabalhando em cima disso. Para cada uma dessas dores, fui tipificando para cada uma delas, vendo com a minha experiência, com a experiência de outras pessoas, como é que nós podemos desenvolver estruturas
de capacitação, de mentoria, para atender essas necessidades que são absolutamente novas, totalmente novas. E nós identificamos que entre o passo a passo mais importante, seja para você buscar novas possibilidades ou conseguir melhores salários onde você está, o ponto principal, o primeiro passo, é o autoconhecimento. Uma pessoa que não fez um trabalho de SWOT, de dupla volta, não tem condições. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldades para procurar um emprego ou uma atividade que satisfaça tanto financeiramente como os seus desejos de motivação mais intrínseca, não só extrínseca. E também uma motivação de propósito. E hoje, a carência de propósito nas organizações é um desastre. Aí que temos que ver. Tem uma outra pergunta aqui, do Wendel. Como destacar o conhecimento tácito para a alta gestão da empresa? A importância deste conhecimento. Então, para harmonizar um pouco a pergunta, o Wendel é uma pergunta muito boa. Eu sugiro, minha tese de mestrado, eu tive que trabalhar muito com uma dupla de japoneses que saíram de Tóquio, da Toyota Production, foram fazer o seu pós-doc nos Estados Unidos e estudaram, naquele momento, por que razão uma parceria entre a GM e a Toyota não tinha dado certo. Então, esses dois japoneses, que é Takeuchi e Nonaka, fizeram a publicação das suas descobertas num livro, A Criação do Conhecimento na Empresa. Então, para poder responder ao Wendel, diríamos o seguinte: os japoneses têm uma grande cultura de socialização do conhecimento. Os americanos e nós ocidentais somos muito bons em treinamento, explicitação do conhecimento. Só que os japoneses conseguem que o aprendizado de habilidades que não se aprende, é como se vocês façam um teste hoje. Como é que você amarra o cadarço do teu sapato, do teu tênis? Tente explicar isso, como é que funciona para você dar um nó no tênis. Amarrar o teu tênis ou o sapato. Há uma série de habilidades que nós simplesmente aprendemos fazendo muitas vezes e não sabemos explicar direito, mas fazendo junto, transmitimos. Então, não sei se isso abre alguma luz para o Wendel, como destacar o conhecimento tácito. Olha, a maior parte, isso sem sombra de dúvida, a maior parte do expertise e da capacidade de inovação de uma empresa não está no conhecimento explícito, aquele que foi transformado em manuais de treinamento e capacitação, que é o conhecimento procedural, né? O conhecimento que você externaliza. Aquilo que gera maior valor para a empresa é aquele conhecimento que ainda está dentro das pessoas, da experiência das pessoas, que você não vai conseguir explicitar, porque aquilo lá a riqueza da organização está nas pessoas que trabalham bem, que trabalham com amor, que trabalham com seriedade e estão aí desenvolvendo o seu trabalho. Bom, não sei se resolveu, mas fica aí a recomendação. Quais são os próximos passos que nós estamos nos propondo para alcançar esses objetivos profissionais? Olha, primeiro, que nos programas que eu oriento, nós falamos da utilização do SWOT de dupla volta, que uma pessoa, para ter um autoconhecimento, deve fixar metas e objetivos, ver quais são suas forças, suas fraquezas, oportunidades e ameaças, e, sobretudo, virar a segunda volta desse SWOT com as suas forças, como pode aproveitar melhor
ou mais eficazmente as oportunidades, como gerar valor para você conseguir esses objetivos com as forças. Com as forças, como é que eu posso minimizar as minhas debilidades e adquirir competências que eu ainda não tenho, com as forças? Então, suprir. Então, esse estudo da matriz, que é estratégica, especialmente de segundo loop, e desenvolver habilidades. Isso é chave, então é autoconhecimento, é planejamento estratégico de trabalho profissional, de carreira, e um segredo milenar tácito se você quer conquistar uma montanha, quer subir um Everest, você vai fazer, vamos fazer passo a passo. E precisa desenvolver as qualidades para dar o passo a passo. E na medida que você vai dando passos, vai gerando cada vez mais capacidade de subida. E assim, nós todos podemos ser capazes de fazer como o best-seller dos mini hábitos diz, olha, eu não fazia nenhuma ginástica, não fazia nenhum exercício, eu resolvi, não ia na academia, eu vou fazer o mínimo dos mínimos, vou fazer uma flexão, uma flexão de braço, e meu propósito não vai ser nem mais nem menos, é uma flexão de braço todos os dias. E quando ele chegou, incomodou tanto a sua zona de conforto, já estava fazendo mais flexões. E a descoberta é simples. A tua zona de conforto cria no teu cérebro uma indisposição para fazer aquilo. Uma indisposição. E você precisa, então, fazer um micropropósito, um mini propósito de levantar-se no horário, um mini propósito de fazer a tua lista de atividades para o dia. E assim vai. Muito bem. Se houver mais alguma pergunta, estamos dispostos. Em seguida, eu, em vez de utilizar a sigla em inglês SMART, os teus objetivos, as tuas metas, têm que ser EMART. Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. EMART, na nossa regrinha mnemônica. Então, ser bastante objetivos e claros. Terceiro ponto, identificar, e aqui está a chave de toda a mentoria, as competências essenciais para o seu crescimento profissional em direção àquele objetivo, àquela meta. Então, identificar essas competências e aí, como é que você vai desenvolver essas habilidades? Procurando, através de leituras, de práticas, desenvolver projetos, habilidades, onde você está, mesmo que você veja que o salário não está sendo suficiente, desenvolva projetos. Absorva conhecimentos tácitos que estão lá a partir de socializações. E na medida que você tem uma experiência maior e desenvolve projetos e propostas de entregar mais valor dentro da empresa, pode ser que se verifique que você possa liderar uma área, desenvolver um novo projeto, coordenar uma nova atividade. Muito bem, então, e falar sobre estratégias. E também eu estou pesquisando, quer dizer, essas estratégias, nós temos que pesquisar o mercado. Eu leciono, gestão de cargos, planejamento de cargos e salários e desenvolvimento de competências. Então a gente está acostumado a fazer pesquisas de mercado para ver as faixas salariais e ver como fazer uma descrição de cargo e quais são os elementos chaves para a progressão funcional. Então, se você faz uma análise disso, tanto material, procure as diversas atividades que são próximas do que você está fazendo. Primeiro verifique se você onde está ganhando o que deve. E se na praça não está fora do mercado. E se está fora, o conhecimento próprio, o conhecimento de si, o autoconhecimento com o SWOT e a definição de objetivos, você vai verificar quais são as tuas falhas ou faltas, inconformidades, insuficiências. Nas mentorias que eu tenho feito, eu costumo trabalhar com questionários de avaliação para identificar pontos fortes e pontos fracos, em que? Metacompetências primeiro, começo com metacompetências. Quais são? Análise, solução de problemas, motivação, organização pessoal, vontade e esforço, disciplina. Essas competências, que são quase virtudes,
que são necessários para qualquer atividade humana, de identificarmos quais são as lacunas. E nós encontramos em pessoas já com muitíssimos anos de atividade profissional, com muitas lacunas nessas 8 competências essenciais ou chaves do ponto de virada, que são elementares, mas é preciso encarar isso daí. Depois, é preciso trabalhar, e eu utilizei 4 elementos chaves. Qualidade de decisão, processo decisório. Então tem um questionário bastante robusto em todas as etapas para uma pessoa crescer em qualidade e capacidade de tomada de decisão. Segundo ponto, qualidade de relacionamento interpessoal. Já é chave para o trabalho em equipe, mas olhando por essa perspectiva, dessa qualidade de relacionamento interpessoal, que é apoiar-se como base na qualidade-chave, que é dar a cada pessoa o que lhe corresponde. Então nós identificamos aqui pontos fortes, pontos fracos, para a gente poder trabalhar o SWOT em cima disso. Então já falei, processo decisório, qualidade de relacionamento interpessoal, outra investigação pessoal para identificar pontos fortes e fracos. A capacidade de empreender e de resiliência. Então nisso abro chaves para identificar o passo a passo. Depois, também a inteligência emocional. Com inteligência emocional, depois eu acoplei também a disciplina da inovação, de acordo com Peter Drucker, e um questionário de avaliação das 7 fontes básicas e fundamentais da disciplina da inovação em qualquer área, que você pode desenvolver como competência essencial. Com esses questionários, a gente encontra pontos fortes, pontos fracos, obstáculos e oportunidades. Fazemos uma investigação de qual é o melhor ponto, o ponto mais quente, em que a pessoa... Os nossos recursos volitivos são também limitados. Então temos que orientar os nossos esforços em áreas específicas. Então daí também a necessidade de... para quem aí o Bruno, né, que perguntou sobre a questão de como capacitar pessoas tendo recursos pequenos, então colocar nos pontos quentes, você vai entregar mais resultados para a empresa e depois você vai gerar mais recursos para aplicar em pessoas. Então tem que segmentar. Muito bem, e eu trabalho também com a caracterologia para saber qual é o estilo de cada um, para ver como a pessoa pode estar, qual que é as melhores funções. Nós sabemos lá, utilizando o Keirsey, que pessoas têm uma inteligência estratégica excepcional, mas não tem inteligência tática, não tem uma inteligência logística razoável, não tem uma inteligência emocional e diplomática. Então, é preciso entender essas diferenças de temperamento, que nós sabemos que existem no sistema de Keirsey, 16 aspectos que nós podemos trabalhar. Então, eu costumo avaliar e chegamos a qual é a tipificação do Keirsey, né? E fazer um passo a passo também de acordo com aquelas condições de modo de ser que a pessoa está mais dotada. Então, se a inteligência dominante de uma pessoa, a inteligência logística, é uma pessoa que vai trabalhar muito melhor processos. Qualquer tipo de processo. Se é uma inteligência estratégica, é uma pessoa mais previsora, mais reflexiva, mais analítica. Ou então uma inteligência tática. É a pessoa que tira o maior rendimento de uma determinada situação. É uma pessoa para resolver problemas rápidos e imediatamente, que exige muito mais adrenalina e pressão de trabalho. Há muitas áreas que são assim. Então a gente pode, conhecendo a caracterologia, saber como numa equipe nós temos que nos portar uma pessoa, por exemplo, racional, com uma pessoa de caráter muito mais sanguíneo. Então nós temos que saber o que dá mais certo, qual é o comportamento para que essa equipe gere sinergias de fato. Bom, muito bem. Então, eu deixo aqui aberto aqui para algumas discussões,
Mas eu gostaria então, se vocês pudessem, transmitir para a rede de amigos que nós vamos estar no YouTube agora, na quinta-feira, às 20 horas. Se quiserem passar o link da bio aqui do nosso Instagram, a pessoa entra num grupo e que pode receber esse e-book, que nós temos 2 e-books que eu preparei em função dessas experiências, dessas pesquisas, dessas dores e desejos, e qual é o passo a passo que eu estou propondo em função da experiência e em função desse acervo de experiências que já existe com muitos especialistas. Então, sobre a questão estratégias para você melhorar o seu salário e administrar essa pressão que tem nas empresas atuais, umas empresas que tendem a ser empresas tóxicas. E depois esse e-book de um projeto de próximos passos, esse e-book que trata dessa live aqui, que dá uma ideia assim da live do dia 20, que é esse projeto de desenvolvimento profissional em que estamos propondo que eu também preciso, apesar, mesmo na idade que tenho, estou já próximo dos 70, né? Estou me recapacitando, estou trabalhando com mídias digitais, trabalho em áreas muito, muito diferentes e concordo que há muitas dores da aprendizagem, mas é um desafio que todos nós podemos levar para frente. Então, sugiro você ir lá ver o nosso mini curso. Claro que não vai ser um mini curso que vai resolver todos os problemas, mas nós estamos aqui propondo uma caminhada. Nós caminhamos juntos, montamos uma comunidade de prática. O que é uma comunidade de prática? Procurem lá no GPT, é um conceito que já foi muito estudado. Todas as empresas têm comunidades de práticas internas, para que as experiências vamos pegar, por exemplo, uma Toyota, só com uma comunidade de prática, de melhores práticas de montagem de automóveis, eles conseguem, eu não vou dar os números, porque tinha isso aqui faz pouco tempo, mas não lembro agora, posso errar, mas uma economia mundial com as melhores práticas, uma coisa rapidíssima, que se implanta em qualquer parte do mundo. Por isso, uma empresa é o que é em função dessas comunidades de prática. Então, também nós, se começamos a melhorar a nossa rede de contatos, a nossa rede tem que ser uma rede em que você troca experiências e que contribui. Então, ninguém perde conhecimento, somente ganha aquele que sabe, que tem disposição a transmitir. Ninguém perde. Quando você mais conhece e você vai atrás, o fato de ter a capacidade de explicar as dificuldades e como as resolve, você atrai pessoas à sua volta, gera prestígio, muito mais prestígio. Bom, estou aberto a algumas perguntas, aquilo que vocês quiserem falar agora, mas gostaria que, na medida do possível, quem está assistindo presencialmente, aqueles que vão assistir, que se conseguiram assistir até o final a live, porque nem todo mundo, nem todos nós conseguimos assistir por completo, porque o tempo é escasso. Bom, então, pessoal, alguma observação, alguma proposta, alguma coisa que a gente possa conversar em alguns minutos? Então, pessoal, então eu aguardo vocês, se inscrevam lá no grupo, né, pela bio, e o pessoal que eu também vou postar essa live no YouTube, e o pessoal que entra pelo YouTube e não está no Instagram, eu coloco ali o link na descrição dessa live no YouTube, também o modo de fazer a inscrição nesse grupo, e venham para assistir ou participar, envolver-se no dia 20, às 8 da noite, no YouTube. Quem tiver inscrito aqui no grupo vai ter a facilidade de ter o acesso lá no momento que nós estamos
fazendo esse mini curso que será gratuito. A ideia, gratuito, naquilo que nós podemos, com a limitação do tempo, trocamos ideias e depois aí vamos conversando. E os 2 e-books estão aí à disposição de vocês. Tá bom? Grande abraço, obrigado por vocês ficarem até esse horário e vamos em frente, né? Tá bom? Tchau, obrigado.